Matrizes, então, né, como eu havia falado, tá, é um estudo de tabelas, tá? Geralmente, aí, tabelas de futebol são matrizes, tá? Aquelas Copa do Mundo é matrizes. Tu pode organizar toda uma tabela apenas com matrizes, tá? Não tem muito mistério, tá? Então, olhar uma tabela, ela pode ser considerada como sendo uma matriz também, tá? O que é importante a gente classificar, né? Bom, um exemplo aqui, algumas coisas que a matriz são, tá? Sempre tem um nome, essa é a matriz A, tá? E aqui sempre é maiúsculo, tá? Sempre é uma letra maiúscula essa representação aqui, tá? Depois, os elementos da matriz são esses caras que estão aqui dentro entre parênteses, tá? Pode ser tanto entre parênteses como colchete, se eu não me engano, tá? Mas eu vou usar parênteses, tá? E depois lá na frente, quando a gente entrar em determinante, aí eu vou usar só colchetes para determinantes. São duas coisas parecidas, mas que a gente pode usar tanto faz, tá? Então, aqui temos, então, os elementos dela, né? O elemento 1, 2, 1, 3, 5, 2, 0, 1, tá? E aqui uma informação muito importante. Isso aqui me diz respeito à ordem da matriz, tá? O que significa? Significa que ela tem duas linhas e três colunas. Três colunas. Certo? Então, é exatamente o que aparece aí, né? Quantas linhas? Uma, duas. Quantas colunas? Uma, duas, três. Certo? Então, sempre vai aparecer essa classificação aí. Então, generalizando isso, né? Uma matriz, tá? A gente sempre vai dizer que A é igual aos elementos aqui, certo? E vai aparecer M, tá? Aonde M sempre vai ser número de linhas. E aqui, o N sempre vai ser número de colunas. Tá? Então, isso é muito importante, essa M por N. Tá? M, número de linhas, N, número de coluna. Tá? E aí temos alguns tipos de matrizes, classificação. Quais são elas? A primeira, a matriz unitária. Como o nome já diz, né, bem criativo, significa que ela tem um único elemento. Então, eu poderia escrever A igual a 3. Certo? Então, é uma matriz de um único elemento, uma linha e uma coluna. Certo? Então, uma matriz unitária. Depois, temos a matriz linha. Também, o nome já diz bastante coisas. Então, temos aí a matriz linha. O que significa matriz linha? Que ela só tem elementos na linha. Depois temos a matriz coluna, que é exatamente o contrário, né? Significa que ela só tem elementos na coluna. A matriz quadrada ocorre sempre que M é igual a N. Isso é crucial, certo? Ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas, certo? Então, para a gente não ficar falando, como é que a gente fala geralmente uma matriz? Por exemplo, essa aqui a verde aqui, que foi quando eu comecei, tá? Como é que a gente fala? A gente fala, é a matriz A 2 por 3, certo? A gente diz, a matriz A é 2 por 3. Ou seja, está dizendo que ela tem duas linhas por 3 colunas. Vamos dizer que uma matriz B, 3 por 4. Ela tem 3 linhas e 4 colunas. É assim que a gente lê a ideia de matrizes, tá? Para não ficar falando uma matriz 2 por 2, uma matriz 3 por 3, uma matriz 4 por 4, se estão dois números iguais, a gente fala uma matriz de ordem, tá? 2, por exemplo, tá? Significa que ela é uma matriz quadrada
2 por 2. Então, a matriz B tem ordem 2. Significa, então, que a minha matriz vai ser 1, 3, 4, 2. 2 por 2. Tá? Vamos supor lá, uma matriz C de ordem 3. Vai ser, então, uma matriz 1, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 0, 0. Tá? Temos aí uma matriz C de ordem 3, ou seja, 3 por 3. Vamos ver os elementos de uma matriz. Bom, os elementos nada mais é do que os números que estão lá dentro, tá? Eles são os elementos, mas a gente dá um nome para ele, tá? Os elementos de uma matriz, então, tá? Sempre vai ser representado aí por uma letra minúscula, né? Seguido de IJ, tá? E o que significa esse IJ? Bom, se a gente olhar para cá, dá para perceber, né? O I me diz a linha. E o J me diz a coluna. Certo? E aí a gente fala, o A11, tá? Dá para tomar a liberdade de dizer o A11, para não ficar falando 11. O A11, o A12, o A13, tá? Mas o usual mesmo da matemática seria o A11, o A21, o A31, mas a gente toma a liberdade de falar A11, A12, A13, certo? Bom, o que significa? Olha só, o A11 significa que ele está na primeira linha, primeira coluna, certo? E todos os elementos desta linha vão começar com 1. Vai ter o A1 alguma coisa, certo? Da mesma forma, todos os elementos dessa linha, né, vão começar com 2, porque vai ser a segunda linha da minha matriz, A21, A22, A23, certo? E a coluna a mesma coisa, né? Ó, todos os elementos dessa coluna terminam com 1, pois estão na primeira coluna, né? Todos os elementos dessa coluna terminam com 2, pois estão na segunda coluna. E da mesma forma, todos os elementos desta coluna terminam com 3. Tá? Isso é uma notação, tá? Para a gente identificar o elemento. Tá? Não quer dizer que no lugar desses caras aí geralmente vai aparecer números, né? Mas a gente, quando quiser se referir, eu quero saber qual é o elemento 24. Vocês vão ter que saber que é o número que está lá na segunda linha, quarta coluna, certo? Então, é para a gente poder andar sobre as matrizes e saber nos localizarmos quanto a ela, tá? A lei de formação de matrizes, tá? Vou dar um exemplo que fica mais fácil. Bom, temos aí, então, um exemplo, né? Ele pede aí, escreva a matriz A igual a I, J, dois por 3, em que a IJ igual a 2i mais 3j, tá? Então, vamos desmistificar um pouco isso aí, tá? O que acontece? A minha matriz A, tá? Ele está falando ali, a minha matriz é a A, que é composta dos elementos A e J, e ela é uma matriz de ordem 2 por 3. Certo? Então, a primeira informação relevante para nós aqui é essa daqui. Certo? Uma matriz 2 por 3, ou seja, 2 linhas, 3 colunas. A gente pode até pensar aqui, ó, 2, faz 2 quadradinhos aqui. Ou faz assim e assim, 2 linhas, né? 2 linhas, 3 colunas. 1, 2, 3. Aonde se cortarem, significa cada ponto de intersecção, significa cada elemento que essa matriz vai ter. Então, significa que essa matriz terá 6 elementos, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Aqui sempre vai ter o A11, o A12, o A13, certo? Só para a gente ter um desenho de mente aí, o que vai ser essa matriz A. Bom, então, dessa primeira parte, a única coisa que nos interessa é isso aqui.
Tá? O resto ali sempre vai vir, tá? É notação, mas o que nos interessa é a ordem ali de quantas linhas e quantas colunas. Depois, tá? Aí, em que a IJ igual. Bom, isso aqui é como se fosse a fórmula, tá? É a fórmula, que é o que nos interessa também, certo? Ou seja, tá? Eu vou representar minha matriz aqui. A vai ser, então, A1, A12, A13, A21, A22 e A23. Essa vai ser minha matriz, certo? Bom, mas eu não conheço meus elementos ainda, eu tenho que descobrir quem é eles. E como é que eu vou descobrir? A partir da fórmula, né? Porque o A, o 1, significa que o I é 1 e o J vale 1. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali no cantinho A11 igual a 2i, 2i, né? 2 que multiplica i, só nessa letra, mais 3 que multiplica j, certo? Então, o A1, depois dá para fazer direto, tá? 2 que multiplica, quem é o i? O i é 1. 2 que multiplica 1, mais 10 que multiplica j. O j também é 1, porque é o elemento 1, 1. Então, quanto que vai dar isso? 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 1, 2 mais 3, 5. Significa que o primeiro elemento da minha matriz é 5. Certo? Então, A igual 5, certo? Depois, eu tenho que calcular o de todos, né? Então, o A12, A12, fazer direto agora. Ser 2 vezes o 1, o I é 1, mais 3 vezes o J é 2. Certo? Então, 2 vezes 1 mais 6. 2 mais 6, 8. O segundo elemento é 8. O terceiro elemento da primeira linha, o A, 1, 3. O I é 1, o J é 3. Então, 2 vezes o I, mais 3 vezes o J. Isso vai dar 2 mais 9, 11. Então, aqui está o terceiro elemento, 11. Tá? Depois, continuamos, tá? Agora eu tenho que ir para a segunda linha. O A21. Vai ser quem? 2 vezes. Qual é o I? O I é 2. Mais 3 vezes o J. O J é 1. Então, vai ser 4 mais 3, 7. Aqui está o 7. Depois, o A22, que é igual a 2 vezes o 2 da primeira da linha, mais 3 vezes o 2 do J ali da coluna. Isso é 4 mais 6, 10. Tá? E a última, A2, 3, vai ser igual a 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 4, 13. Então, aqui está o último elemento aí, 13. Bom, temos aí agora um outro exemplo, né? Também, escreva a matriz B, tal que B e J, em que B, a matriz B é 3 por 3, desculpa, eu esqueci de colocar aqui. Essa é a informação mais importante, 3 por 3. Em que B e J é igual I mais J, C, I igual a J, e I elevado na J, CI diferente de J. Certo? Então, aqui está a minha fórmula, né? Isso aqui é a fórmula. Tá? E a gente tem duas delas, né? A gente tem que tomar um cuidado agora aí. Porque se o I for igual a J, a gente vai usar a de cima.
Se o I for diferente de J, a gente vai usar a de baixo. Certo? É só olhar e ver se é igual ou não. Tá? E depois substituir aí na fórmula correta. Então, primeiro, a minha matriz B vai ser uma matriz 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, uma matriz quadrada. Então, A1, A2 e o A1, 3. Depois, eu vou botar B, tá? Que é B, né? B1, B12, B13. B12, B21, B22, B23, B31, B32 e B33. Essa será a minha matriz, certo? Então, a gente pode pensar aqui, generalizar, né? Quando que o I igual a J? O I igual a J apenas nesses elementos aqui, ó. Certo? O I só é igual a J no B11, no B22 e no B23. Então, para esses três elementos, eu vou usar a fórmula I mais J. Certo? Para esses três elementos aqui. Para todos os outros, eu vou usar a I na J. Então, I mais J para esses três. Então, B1 vai ser igual a 1 mais 1, que é igual a 2. O B22 vai ser igual a 2 mais 2, que é igual a 4. E o B33 vai ser igual a 3 mais 3, que é igual a 6. Então, temos aí essa diagonal aí, tá? Depois nós vamos falar dela na próxima aula, que ela é importante, tá? Essa diagonal aí. Todos os outros elementos, B12, B13, B23, B21, B31, B32, todos esses outros elementos eu vou usar a fórmula I elevado na J. Então, B12, o I é 1, o J é 2. Então, B12 igual a 1. O B13 é igual a 1 na 3, que é igual a 1. Certo? Vamos começar a desenhar nossa matriz B, então. B igual. O A11 vale 2, o A12 vale 1 e o A13 vale 1. Depois temos o B21. Significa que o I é 2 e o J é 1. Então, 2. E o B23, que significa que o I é 2, J é 3, vai dar 8. Certo? Então, colocamos lá eles no lugar. B21, 2. B28, 8. E o B22 a gente calculou antes, 4. Aqui dá para colocar o 6 já também. Por último, né, temos que calcular aí o B31, que é igual a 3 na 1, que é 3, logo aqui é 3. E o B32, que é igual a 3 na 2, que é 9, aqui é 9. Então, aqui está a minha matriz B, 3 por 3, dessa lei de formação aí que a gente acabou de ver. Isso é tudo bem, pessoal.